Olá, galerinha. Boa noite, tudo bem? Seguinte, trouxe um tema muito interessante para vocês aqui hoje. Pecadinho ou pecadão? Vamos falar sobre isso hoje. Então, na cultura cristã, muitas pessoas acabam, por costume, tá? Classificar pecados que são mais graves ou que são mais leves, tá? Mas diante de Deus, será que isso realmente faz sentido, né? Será que existe divisão entre tipos de pecado? Então, vamos lá para o conteúdo. O que é pecado segundo a Bíblia, tá? Então, pecado é toda desobediência à vontade de Deus, tá? Vamos ler então em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, tá? Então, o pecado é qualquer desobediência à vontade de Deus, tá? Deus classifica pecado ou não? Diante de Deus, todo pecado é pecado. Qualquer pecado nos separa da presença de Deus. Então, se qualquer pecado nos separa da presença de Deus, então não existe pecadinho e pecadão. Eu cometer um assassinato é um pecado, mas eu mentir também é um pecado. Então, ambos vão me afastar de Deus, tá? Então, vamos ler lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Que fala assim, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, tá? A questão é que existem consequências diferentes para diferentes tipos de pecado na Terra, tá? Como eu disse, né? Como eu dei o exemplo de um assassinato. Uma pessoa que comete um assassinato aqui na Terra, ela vai responder às leis civis, vai responder às leis legais e sociais, né? Uma pessoa que conta uma mentira aqui não vai estar debaixo dessas consequências, né? Então, essa é a única diferença. A diferença na Terra são as consequências. Mas espiritualmente falando, não tem diferença para Deus, tá? Então, tudo que me afasta do pecado, tudo que me afasta de Deus é pecado, tá? Não existe diferença entre eles. Na época de Jesus, os fariseus achavam que eram melhores que os outros por não cometerem grandes pecados, né? Não cometiam assassinato, não tinha roubo, não tinha essas coisas. Mas Jesus confrontou ele, mostrando que até o pensamento já é pecado. Vamos ler lá comigo em Mateus, capítulo 5, 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, ou seja, Deus, ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Então, por mais que o pecado, ele não é a ação, ele é a sua intenção, o que tem no teu coração, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Existe graus de juízo? Embora todo pecado é pecado, a Bíblia, ela mostra que alguns atos geram mais juízo e condenação, tá? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 12, do versículo 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras do castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que está querendo dizer aqui? É muito mais complicado para uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é, e mesmo assim, por opção própria, ela continua no pecado, entendeu? Então, o juízo a condenação para essa pessoa, ela vai acabar sendo um pouco pior. Por quê? Porque ela tinha consciência de que aquilo é pecado, mas optou por continuar no erro, tá? Vamos ler agora comigo João, capítulo 19, versículo 11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Esse versículo aqui, o Jesus está falando com Pilatos, né? Então, quem entregou Jesus para Pilatos a consequência vai ser muito maior em cima deles do que em cima de quem realmente ele foi e participou fez ali a crucificação, né? De Jesus e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa que entregou Jesus, ela tinha consciência de quem Jesus era.
né? Ele conhecia Jesus, então por isso que acaba sendo o juízo em cima desse tipo de pessoa acaba sendo muito maior, tá? Todo pecado leva à morte, isso é fato. Romanos capítulo 6, versículo 23. Assim, ó, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja grande, seja pequeno, aos olhos humanos, né? O resultado do pecado, ele sempre vai ser a separação de Deus. E estar separado de Deus vai resultar em morte, tá? Qual que seria a solução, então, Dani, para esse tipo, né, essa situação? Qual seria a solução para essa situação? Arrependimento, tá? O sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado. É o que vai falar em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, arrependei-vos, né? A gente precisa do arrependimento, tá? Lembrando que o arrependimento, ele não é um sentimento, tá? É uma escolha. Eu escolho falar não para o pecado. Eu escolho arrepender e não repetir o mesmo erro. Porque se você ficar chateado quando você pecar e você continuar a fazer a mesma coisa, isso é remorso, não é arrependimento, tá bom, galera? E é isso. Esse é o conteúdo de hoje. Se você gostou, curte aqui, comenta se você tiver dúvidas, tá? E aí eu estudo e trago mais questões para você, para ajudar vocês aí com as dúvidas referente à história da fé, beleza? Beijo, galera. Ótima noite.